Fala pessoal, que é do canal Alpa Trader e estou trazendo aqui a parte 2 do vídeo que eu prometi a vocês. Foi o vídeo 1, para quem não viu, que tá vendo agora este vídeo aqui, tem o vídeo 1, a parte 1, né, que compõe esse aqui, que é o mesmo título. Entendam que o que as velas dizem a você, a parte 1, e no caso aqui vai ser a parte 2. E aqui que eu falo a respeito disso, né? É que todo o operacional ele funciona, né? Todo o seu operacional, price action, vela a vela, lógica do preço, todo tipo de operacional ele vai funcionar, né? Quem usa média vai funcionar. O que você tem que estar atento é às velas, as informações que as velas vão passar para você através de macroestruturas, microestruturas, pavis, volume, tudo isso o preço ele vai indicar para você. Não é à toa que o gráfico o gráfico ele é composto por velas. Tem linhas, barras, mas velas é o que é mais utilizado, porque ela facilita a sua leitura. Tem como você ler mais facilmente as velas e elas vão te contar uma história. Então, eu quero começar com vocês, e lembrando, galera, que eu estou pensando em fazer uma mentoria grátis aqui para colocar no YouTube. Né? Eu jamais, de forma nenhuma, vou fazer mentoria paga. Eu não pretendo isso, mesmo o canal esteja bem longo, com muitas pessoas, muitos inscritos, mas eu não pretendo fazer mentoria, porque acredito que quem tem vontade de ensinar, quem quer ajudar, não cobra por isso. Então, estou pretendendo fazer uma mentoria, mas colocar de graça, um passo a passo aqui no YouTube, e vocês me ajudarem, né? Apenas com o like de vocês, com a inscrição de vocês, vai estar motivando a gente a estar fazendo. Então eu pretendo futuramente estar fazendo isso. E é isso, e vamos lá para nossa aula na parte 2. Galera, vamos ver aqui, deixa eu abrir aqui. Cadê o nosso Point Fix? Point Fix está aberto. Galera, trago aqui para vocês, né? Entenda o gráfico e suas estruturas. Tem vários formatos, padrões, né, digamos assim, do gráfico. Tem vários padrões, né, várias estruturas dentro do gráfico. Eu trouxe três aqui para vocês, três formatos, né, que normalmente acontecem bastante. Né, são formatos nesse modelo aqui, né, onde tu tá tendo aqui, deixa eu mudar a cor aqui, onde tu tem aqui, nesse exemplo 1, o preço ele fazendo esse movimento, né, ele vem de uma tendência de baixa, aliás, ele vem de uma tendência de baixa e começa a fazer uma lateralização, e ele toca aqui no suporte, né, na resistência, perdão, volta, retorna no suporte, ele vem fazendo o rompimento do suporte, capturando liquidez, e a partir dessa captura de liquidez, ele sobe e faz um pullbackzinho aqui e faz o rompimento da estrutura. Quando você olhar esse formato aqui, você traçou uma linha, né, na sua resistência aqui, você tem o primeiro toque, você está tendo aqui o primeiro toque, você tem o segundo toque, às vezes o terceiro toque funciona e ela faz o rompimento, porém há casos que a gente vai ver, que a gente vê na verdade, que o terceiro toque ele não vai funcionar, né? Ela vai simplesmente capturar a liquidez aqui embaixo e fazer o rompimento, né? Porque quando ela faz essa captura de liquidez e tu vê o preço com um volume muito ascendente, né, chegando próximo à tua região, isso na maioria das vezes vai romper, né? Mas eu quero que vocês atentem isso, a essa estrutura aqui, né? Estudem esse tipo de estrutura e também essa do exemplo 2 aqui, que ela é um formato diferente, né? Tem esse movimento de alta, ela faz o toque, retorna e aqui ela começa a fazer fundos acima de fundos, né, indicando um rompimento. Aqui também tu consegue até ver que ela faz assim tipo um triângulo, né? E faz até parte das figuras gráficas. A gente tem cabeça ombro, triângulo e tudo mais. Isso são estruturas. Mas é só do Forex. Não, não é só do Forex. O mercado é um espelho do Forex. A gente opera OB, né?
A gente precisa entender o que acontece no mercado para poder ter uma visão macro, né, de como funciona o mercado, a estrutura do mercado, uma visão micro de como também funciona para a gente poder operar, seja o nosso vela-vela, seja a nossa lógica do preço, seja nosso price action, marcando nossas linhas de suporte e resistência, LTA ou LTB. Então o mercado ele vai funcionar assim. Quando você olhar o mercado fazendo esse movimento, tocando e começando a deixar fundo acima de fundo, você entende que ele provavelmente vai fazer o rompimento. É claro que nada é 100%, mas na maioria das vezes isso acontece. A gente também tem esse tipo de estrutura aqui, né, que a gente tem nesse modelo, né, tem 2 toques, retorno, captura liquidez, bate, retorna de novo e faz o rompimento. Só que esse aqui não era nem nesse modelo que eu ia trazer para vocês, é porque eu acredito que eu me confundi um pouco aqui, mas é o modelo que eu quero trazer para vocês, é que ela faz esse rompimento aqui, logo, né? Ela não vem batendo novamente lá embaixo, ou seja, ela dá 2 toques aqui, 1, 2, e no terceiro ela já rompe. Aqui o mercado ele chega com muito volume e faz o rompimento. Então eu tenho esses 3 modelos aqui, esses 3 exemplos aqui no gráfico de alta, né? Vocês estudem esses modelos, tiram um print da tela, olhem, decorem, vão analisando os gráficos lá, vendo essa macroestrutura. O de baixo, acredito que eu fechei, eu passei direto. O de baixo ele funciona dessa forma aqui, ó. É basicamente a mesma coisa. Tu tem nesse modelo tu tem 2 toques e ela captura a liquidez, o terceiro ela rompe, né? Que foi aquele lá por último que eu mostrei para vocês. Tem esse exemplo 2, onde ela faz 2 toques, ela captura a liquidez e ela vem fazendo isso para romper. E tem esse formato aqui, que ela faz o terceiro toque e faz um pullbackzinho aqui próximo, indicando força vendedora e faz um rompimento. Então você tem de macroestrutura, você tem esse formato. E galera, tanto esse modelo de alta quanto esse modelo de baixa, isso vai acontecer tanto na macroestrutura quanto na microestrutura. Você vê, tem uma visão macro, ela acontece assim, que é aquele gráfico grande, né? Você abre assim, dá um zoom grande, você vê acontecendo isso aqui. E você aproxima e vê os candlezinhos pequenos, os candles vão acontecer dessa forma também. Você vai entender isso, que o mercado ele vai ganhando volume com 1, 2, 3, 4 candles, isso numa microestrutura. Então, tanto essa visão macro como essa visão micro funciona da mesma forma. O gráfico vai se aplicar da mesma forma. Aqui a gente tem uma visão micro, né? Quero mostrar para vocês aqui. Tô perdoando o barulho aí, porque tá tendo, acho que uma festa, uma animação, sei lá o que é aqui do lado da minha casa. E tem muita gente falando. Mas vamos lá. Tu pode observar que aqui tu vai ter 2 toques, né, nessa região. Tem outro toque e outro toque. A partir daqui, né, tu começa a ver que o mercado ele foi lá em cima, fez um rompimentozinho lá, capturou liquidez, deixa eu botar em branco. Aí ele começa a perder fundo, começa a ficar topo abaixo de topo. E aí ele faz o pullback aqui e faz um rompimento e vai embora. Entende? Ó, vamos ver bem aqui uma coisa. Digamos que você pega esse gráfico, ele já tem dado 1 toque, 2 toques, 3 toques. Lembrando, gente, que sempre vocês que operam um suporte de resistência, é uma região, não é só uma linha. Porque o gráfico dificilmente ele vai estar trabalhando em simetria. Dificilmente tu vai ter um gráfico onde ele vai estar tocando 100% na linha, né? Até porque tu tem linha e corpo. Então sempre olhe o gráfico como uma região. Tá vendo? Não precisa tocar exatamente da linha. É por isso que alguns traders mandam vocês marcar corpo e linha e pavio, porque tu tem uma região mais completa quando tu faz isso. Então vamos lá. Digamos que tinha um toque aqui, 2, 3 toques. Alguns traders dessa área de SNE, Suporte Resistência, né, que operam Price Action, eles recomendam no máximo 3 toques. A partir do 4º toque já começa a ficar perigoso. Mas digamos que você fosse operar o 4º toque aqui, ela funcionou, né? Aí você entra, você já viu 3, você já viu
aqui, tocando mesmo aqui, tu tem 2, né? 2, 3, a partir daqui. 1, 2, 3. A partir do quarto toque, ó, ela já daria loss. Por quê? Porque tu perceber, tem um movimento forte de baixa, tem uma entrada de compra e ela já não consegue mais alcançar esse topo aqui. Ela faz um topo mais abaixo. E aqui, esse topo aqui, ele não consegue mais ir lá. E já volta, retorna daqui com uma vela de venda. Então, ela vai romper. Você percebe que ela vai romper. O gráfico que grita que vai romper. Não é porque o gráfico está parado, não. É porque quando você estuda bastante isso aqui, você percebe que vai romper. Ela deu aqui 5 toques para romper. Mas ela poderia muito bem ter dado só um toque aqui e começado a fazer a estrutura para romper. Entendeu? Tem vários tipos de gráfico desse formato, várias estruturas assim. Você só procurar, ela vai dar 2 toques, no terceiro toque das vezes ela rompe, porque tu observa que o gráfico está se estruturando para romper. Então, vocês fiquem muito atentos com relação a isso, porque isso acontece demais no meio gráfico, né? Acontece demais. Olha aqui outro formato aqui, só que aqui já é de uma forma mais micro. Tu tem uma região aqui, ó, onde houve um toque e aí o preço ele baixa. Depois ele vai lá e toca de novo. Aí ele faz o que? Esse fundo que ele faz aqui, ele já faz acima do fundo anterior. Se tu olhar para trás, você já tem um fundo acima de fundo, ó. Ou seja, ela se prepara para romper. Entende? Então observa macro e microestrutura, você vai evitar de estar tomando muito loss. Porque aqui, mas é pequeno. Para quem opera um vela a vela, por exemplo, a lógica do preço, opera com gráficozinho um pouco assim mesmo, não é macroestrutura não. Mas do jeito que funciona na macroestrutura, vai funcionar na microestrutura, né? Toque, toque e o gráfico rompe. Ele não tocou terceira vez, ele não respeitou uma terceira vez. Então fiquem atentos a isso, entendeu? Ó, aqui é aquele modelo lá que eu falei pra vocês, né? O gráfico, ele vai lá, ele tocou aqui, né? Ele veio, trabalhou, aqui ele já não tocou, capturou liquidez, veio, retestou a região e ele simplesmente faz o rompimento e vai embora, né? Faz a captura de liquidez e aí, quando ele faz essa captura aqui, que ele retorna para dentro da região, você já pode esperar que em qualquer momento ele vai romper. Mas aqui ele fez um formato, começou a perder topo acima de topo. Sim, exatamente. Você não vai operar a favor de um rompimento se o mercado já capturou uma liquidez aqui embaixo. Se ele tivesse capturado a liquidez em cima, retornado para dentro e feito isso aqui, ele romperia para baixo. Mas ele capturou aqui embaixo. E a intenção dele é lá em cima, é fazer o rompimento dessa região aqui, ó. Entende? Essa região é que é o alvo do rompimento. A captura foi aqui embaixo, então o rompimento é para cá. Por mais que ele tenha feito uma estrutura aqui, você aguarda para ele fazer isso aqui. Entenderam? Então tem que ter esse estudo. Isso aqui vocês vão aprender com o tempo, estudando, analisando o gráfico, observando. É com isso que vocês vão aprender. Ó, mesmo formato. O gráfico veio aqui, tocou aqui, ele fez, tocou de novo. Aqui ele foi lá em cima, capturou liquidez. Olha a força que ele desceu. Respirou porque a força foi muito grande e desceu e fez o rompimento. Entenderam? Captura de liquidez. Isso aqui já é uma macroestrutura. Então ele vai funcionar assim. E agora eu quero passar para vocês a respeito de um pouco de volume, para o nosso vídeo não ficar muito longo. Eu quero passar para vocês a respeito de volume. Ó, você tem uma região SNR aqui. O que tem que mudar, né? Você tem a região SNR aqui. E o preço, ele vem com esse volume enorme na sua região. Aqui ele demonstra fraqueza. Você está vendo a perda de volume. Mas aí você compra, entra vendido e do nada o preço faz isso aqui, ó. Você compra vendido aqui nessa regiãozinha. Do nada o preço faz esse movimento aqui, né? Desce aqui para baixo. Fecha aqui em cima. E na última ele retrai. Por que disso? Por que o preço fez isso? Porque alguns dizem até assim, porque simplesmente porque ele quis.
Não, galera, não é só porque ele quis, não é só porque o preço do mercado é soberano e tudo mais. Porque se vocês pararem para olhar uma coisa, analisarem uma coisa aqui comigo, vocês vão me dizer, onde aqui nesse momento de alta aí, nessa pernada de alta, onde tem vendedor posicionado? Você tá vendo alguma vela de venda aí? Não existe vela de venda aqui, gente. Cadê? Não tem. Você tem pavis que mostram vendedores, né? Mas você não tem claramente uma vela de venda aí. Então é lógico que esse preço, por mais que ele esteja demonstrando fraqueza e a região seja boa, você não tem aí uma confirmação de que tem uma vela de venda. E se aparecer, por exemplo, uma vela de venda aqui nessa região, ela fizer uma vela de venda, mas em seguida pode vir uma de compra também, porque essa aqui vai ser a primeira vela de venda do movimento todo. Então você não pode fazer uma entrada. E do mesmo jeito o formato de venda, você não vê compra aqui, só os pavis, claro, mas você não vê compra. Isso quer dizer que a compra não tem força suficiente para aparecer. Ela está só simplesmente fazendo ali a venda, fazendo sua pressão e ela respondendo. O mercado, ele é como se fosse um cabo de guerra. Vendedores puxam, compradores puxam e assim vai. Quem ganha começa a aparecer. E os pavis são esse movimento que tu vê funcionando, né? Um puxando e outro puxando. Mas quem está ganhando é a cor que está prevalecendo. A cor que está prevalecendo é quem está ganhando. Já um movimento onde você pode fazer essa operação, assim, eu trouxe um aqui no gráfico. Que tu tem aqui, teve aqui um toque aqui nessa região, ela retorna, vai. Aí olha só o movimento. Olha a força que esse movimento tem com relação a essa região. Tu tem aqui o que? Teve um toque, outro toque, inclusive isso é uma vela muito forte de venda daqui, né? E olha o terceiro toque. Não funcionou, rompeu. Olha a captura de liquidez aqui embaixo que eu falei para vocês. E olha a força que o mercado foi até lá em cima. Rompeu, fez pullback, segurou, meu irmão. Então vocês tomem cuidado com isso. Observem esses detalhes. Ó, já um gráfico que dá para você compreender e operar direitinho. Olha o formato que esse gráfico está chegando aqui. Vê só o formato que esse gráfico está chegando, né? Tá vindo aqui na sua região. Você vê presença vendedora nessa região. Observe aqui algo interessante. Veja comigo. Tem uma vela de venda aqui, né? Uma vela, 4 velas de compra, uma vela de venda. Aqui tu já vê 3 velas de compra e 2 de venda. Tu vê 4 de compra, já vê 2 de venda de novo. Diminuiu, ó, 2 de compra, 2 de venda, 2 de compra, 1 de venda, 1 de compra, 1 de venda. Ou seja, cada momento que se aproxima, as velas diminuem de tamanho e a venda começa a aparecer mais. A venda começa a aparecer e tu começa a ver pavios, ó, a ponto de o preço não romper com pavio a região e ainda dar uma fraqueza aqui em cima. Aqui sim cabe uma venda. Aqui sim caberia uma venda. Para vocês que operam suporte e resistência, é esse formato que o preço tem que chegar na sua região. E para vocês que operam lógica do preço também. Claro que a região de quem opera a lógica do preço, o vela a vela, as regiões elas são pavis. Só um pavio já é uma região. A gente opera outros critérios, a gente não opera uma macroestrutura, a gente opera uma microestrutura. Quem opera lógica do preço, vela opera microestruturas, continuações do preço, etc. Mas tanto forma macro, para quem opera price action, suporte e resistência, SNR e tudo mais, que opera com gráfico macro, tanto com quem opera micro, que no caso é vela e lógica do preço, vai funcionar esse tipo de análise no gráfico. Do mesmo jeito funciona, do mesmo jeito é uma de baixa. Ó, você teve a reversão aqui, vendedores, compradores, ó, vendedores, compradores começam a aparecer e vai diminuindo a venda e a compra vai aparecendo. Até tu chegar aqui e tu vai poder efetuar uma venda que tu tem aqui uma fraqueza e uma diminuição de volume grande. Não dá para perceber isso. Entendeu? Outro ponto importante que eu quero mostrar para vocês, além disso aqui, é o análise da vela em si. Eu mostrei aqui
Aqui eu mostrei um volume, né, de como o mercado chega na tua região. Aqui eu mostrei como ele deve chegar na região. Lá se evita. Aqui é como você observa a estrutura em si, né, a macroestrutura. E aqui é como se observa a microestrutura. Como você faz a leitura da microestrutura? Vamos lá. De forma macro, você olha e vê o que? Você vê vendedores presentes em um movimento de compra em uma região SNR. Aqui, você começa a analisar daqui, e isso eu indico muito, tanto para quem opera qualquer operacional. Meu irmão, pausa o preço. Não tenham medo não tenham pressa de querer operar. Pausem o preço. Estudem o preço com o gráfico parado. Tem gente que diz assim, mas ensinar com gráfico parado é fácil, quero ver ensinar com gráfico funcionando. Gente, você só vai pegar intimidade com gráficos se você estudar com o gráfico parado. Estudem com o gráfico parado e entendam isso. Vai ajudar vocês demais. Porque o gráfico parado, você vai ter tempo para poder fazer essas análises. Veja aqui. Tu teve entrada de venda, entrada de compra. Os vendedores fecharam aqui, perderam o interesse. Compra abre com comando sem presença vendedora. Ela vai começar a perder volume. Ela começa perdendo volume e aqui o preço fecha. Quando o preço fecha, quando os compradores perdem o interesse na compra, entra a venda, beleza, a gente já tem uma informação e ele registra abaixo. Entra a compra novamente, preço fecha, entra venda, já entra duas vendas, a gente já tem outra informação. Detalhe, aqui tu tem também uma dupla posição, que é uma fraqueza. Entra venda, preço fecha, dupla posição, entra venda. Tá, beleza. Continua, fecha novamente, entra venda. E já começa a registrar. Olha só o posicionamento desses pavis. Pavio abaixo de pavio. Teve um registro aqui que foi bem abaixo, tem pavio abaixo de pavio. Tá, beleza. Vamos construindo informações. O preço continua. Aqui ele faz uma dupla novamente. Olha o tamanho dessa retração quando se aproxima da região. Entendam? Tu tem muita força de venda. Dá uma dupla posição novamente. Entra venda já maior que a venda anterior, que agora entra 3. E percebe isso. Olha esses pavis cada vez mais ficando mais abaixo. E olha esses pavis cada vez ficando mais abaixo. Entende? Aí, beleza, entra, compra de novo. Olha esses pavis indicando uma baixa. Tem um preço fechado. Entra venda de novo. Compra entra, fecha o preço. Aquela já toca na região, fecha o preço e faz uma bem pequenininha. Me diz se isso aí não grita uma venda nessa região. Me diz aí se isso não grita uma venda. Gente, quando vocês encontram um cenário desse aqui, não tem como vocês errar. E outra, ainda que o preço não chegue na região, mas você vai fazendo suas operações. Quando tu estuda o gráfico e tu pega aqui, tá, deu uma dupla posição, preço fechou venda, preço fechou venda, cara, na hora que o preço fechar bem aqui, tu vai vender de novo, porque é um comportamento que o mercado está fazendo. É claro que aqui não, né? Aqui tu tem que aguardar outras confluências, mas deu uma dupla posição, venda. Tu tem confluência para isso? Venda. Então você vai vendendo e vai comprando, né, de acordo com o que os pavis, que as velas vão dizendo. E para você que opera macroestrutura, você acompanha o mercado como ele vai chegar na tua região. E isso vai te dar uma assertividade melhor. Entendeu? Analisem o gráfico, tanto de forma macro, como micro, como vela por vela. Ele vai funcionar da mesma forma. Coloquem isso na cabeça de vocês e estudem. Estudem bastante. Do mesmo jeito é a forma da tendência de baixa. Temos uma reversão e o preço ele começa a se comportar. É o mesmo formato. Fechou o gráfico aqui. Fez uma dupla, entrou compra. Formou, fechou, compra. Foi de novo aqui, deu uma dupla aqui, compra. Fechou, compra. E aí o gráfico chegou aqui. E aqui com certeza daria uma compra.
E aí você olha, analisa, você vai perceber que as velas cada vez, aliás, que os pavis, a partir daqui, ó, desse aqui, você vai perceber que cada vez eles vão ficando, ó, mais altos. Olha só, olha os pavis indicando cada vez mais alta. Entende isso? O gráfico ele tá te mostrando isso. Ele tá te dizendo, ei, a qualquer momento eu vou reverter. Aí tu vê uma fraquezinha do gráfico e arrocha. Não é porque deu uma dupla posição que vai reverter, não é porque uma vela ficou pequena que vai reverter, porque tu tem todo um contexto ali que vai funcionar. Então, galera, para não ficar um vídeo muito extenso, eu vou encerrar por aqui. Não vai dar de mostrar no gráfico para vocês, mas o jeito que tá aqui tá no gráfico. No mesmo formato que vocês veem aqui, vocês vão ver no gráfico. E eu vou dar uma dica bônus para vocês, que é a seguinte. Vocês veem um gráfico funcionando aqui, ó, usa a ferramentazinha, ponte fixa de graça. Start, ó, o preço aqui vai fechar, ó, falta 5 segundos, né? O preço aqui vai fechar, ó, fechou, beleza. O que você vai fazer? Você marcou sua regiãozinha, né, aqui, né, no caso se tivesse uma região aqui, por exemplo, de marcaria aqui, aí eu vou analisar, ó, candle por candle, desde próximo do preço, ó, até chegar aqui na sua região, ó, gráfico aqui, ganhou muito volume, a partir daqui ele faz um comando, mas não dá continuidade, entra compra. A venda já entra bem mais fraca que a venda anterior aqui, e olha só, que tu já começa a ver, ó, pavio acima de pavio, tá vendo? Aqui tu vê uma vela forte, só que tá fechada. Tu vai estudando isso aí, e depois de que tu estudar e chegar a uma conclusão, tu despausa e olha o que aconteceu. Se você acertou, show. Se você errou, show também. Continue, vê onde foi que você errou. Agora, gráfico assim não é muito bom para operar. É sempre bom operar gráfico, estudar, na verdade, gráfico que está se comportando meio que lateralizado, né? Fazendo ó, esse movimento aqui assim, ó. É melhor para vocês estudarem. O gráfico que está só subindo, só descendo, é mais para quem opera fluxo, que aí já é outro formato de estudo. Mas estudem, galera. Estudem, porque vocês só vão conseguir alguma coisa se vocês estudarem. Vocês só com setups, até setups funcionam, mas vocês precisam entender isso aqui. Se vocês não entenderem, não vai funcionar. E é isso aí, se inscrevam no canal, não deixe de dar um like, porque vocês vão ajudar bastante a motivar a gente a continuar. E continuem, se vocês estiverem engajados, estiverem comentando, estiverem aí curtindo, eu vou fazer uma mentoria grátis pra gente estar evoluindo junto aí. Qualquer crítica também que vocês tiverem, pode tacar no vídeo, tacar embaixo nos comentários que eu vou aderir com certeza, eu não vou receber mal nenhum, vou receber como construtiva. E é isso aí, sucesso, não desistem, tamo juntos, valeu!